Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, este é um momento privilegiado, quando nós reservamos um tempo do nosso dia para permitir que Deus fale ao nosso coração, porque Deus nos ama, Ele nos dirige a sua palavra, e a sua palavra tem força de transformação. Por isso, cada um precisa se perguntar: eu dou a devida atenção à escuta da palavra de Deus? Eu tenho tempo para ouvir o que o Senhor tem a me ensinar? A palavra da salvação deseja ser esta oportunidade, onde nós escutamos a voz de Deus e permitimos que esta palavra escutada se torne vida na nossa vida. Por isso, querido irmão, querida irmã, eu te convido a juntamente fazermos a leitura e a reflexão da palavra de Deus, que pode nos ajudar a compreender melhor o caminho para vivenciar a nossa fé. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes, para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, deixando as multidões, entrou em casa. E os discípulos chegaram-se a ele pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas do reino. O joio são as pessoas do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje nós somos colocados diante desses textos tão bonitos do Evangelho de Mateus,
Nós estamos no capítulo 13 do evangelista Mateus. E o capítulo 13 é conhecido como o Evangelho das Parábolas, onde Jesus ensina os seus discípulos por meio de parábolas. Mas o que são as parábolas? As parábolas são uma forma simples utilizada por Jesus para falar das coisas profundas do reino de Deus. Jesus utiliza a imagem do cotidiano daquelas pessoas para dar o ensinamento sobre o que significa o reino dos céus. Como nós vimos aqui no Evangelho, Jesus usa a imagem como do trigo, do joio, a semente do grão de mostarda, o fermento, como uma forma pedagógica de ensinar as pessoas sobre as coisas de Deus. Portanto, nós devemos nos colocar diante do Evangelho com abertura de coração, para permitir que este ensinamento de Jesus também nos alcance. E, ao mesmo tempo, devemos aprender de Jesus esta pedagogia, com simplicidade de linguagem, mas com profundidade falar das coisas de Deus. Hoje nós ouvimos aqui no Evangelho algumas parábolas. A primeira delas é a parábola do joio no meio do trigo. Qual é o ensinamento que nos dá esta parábola? O próprio Evangelho explica que quem semeia a semente do trigo é o Filho do Homem, isto é Jesus. Estas sementes são aqueles que trabalham pelo reino, isto é, cada um de nós que se dispõe a seguir Jesus. Mas, ao mesmo tempo, como diz o Evangelho, na plantação do trigo foi semeado a semente do joio, uma erva daninha. E ali o joio cresce juntamente com o trigo. E como explica o próprio Evangelho, quem semeia o joio é o inimigo, é o diabo quem semeia. E estes joios são justamente aqueles que propagam as ações do inimigo, as ações do diabo. E aí, aqueles que ali trabalhavam vai ao seu patrão para perguntar: queres que arranquemos o joio do meio do trigo? E é interessante porque nós imaginávamos que naquele momento o dono da plantação fosse pedir que os seus colaboradores arrancassem o joio do meio do trigo. Mas ele disse que não, que era preciso deixar que o joio crescesse juntamente com o trigo até o momento da colheita. Qual é o ensinamento que nos dá esta parábola? Querido irmão, querida irmã, não cabe a nós, os colaboradores, na missão do Filho do Homem, querer arrancar o joio do meio do trigo. Esta missão não é nossa. Muitas vezes nós temos essa tentação de querer julgar as pessoas e separar os justos dos injustos. Esta missão cabe a Deus. Por isso o Evangelho diz que no fim dos tempos, Deus enviará os seus anjos, e aí sim, Deus fará esta separação. A outra parábola que nós escutamos é a do grão de mostarda, uma parábola muito simples, mas que nos ensina a força do reino de Deus. O reino de Deus é como a pequena semente do grão de mostarda, que embora seja a menor de todas as hortaliças, se ela é semeada, ela cresce, se torna grande e se torna um lugar de repouso para os pássaros. Assim somos cada um de nós, como este grão de mostarda, pequenos, mas se nos lançamos, podemos fazer crescer o reino de Deus. E apesar de nós, podemos ser este abrigo para tantas pessoas que às vezes estão cansadas. E ainda o Evangelho utiliza esta outra parábola bonita do fermento lançado na massa. O reino de Deus é como o fermento lançado na massa. Meu irmão, o fermento não podemos vê-lo, mas ele faz toda a diferença na massa. É o fermento que faz com que a massa cresça. O reino de Deus é assim. A igreja deve ser no mundo como o fermento que faz a massa crescer. Mas não podemos nos confundir. A igreja não é a massa como muitas vezes nós queremos que seja. A igreja é fermento. Ela está no mundo para fazer crescer os valores do reino dos céus. Nós somos este fermento da bondade, do amor e da misericórdia, que fazem crescer os valores do reino no mundo onde nós habitamos. Portanto, diante das parábolas que nós terminamos de escutar, precisamos nos perguntar como estamos contribuindo para que cresça em nosso meio o reino de Deus. Querido irmão, querida irmã,
Tendo escutado a palavra de Deus e feita a nossa reflexão, agora é momento de agradecer pela oportunidade que tivemos. É importante que, ao acolher a bondade de Deus através da sua palavra que nos ensina o caminho a ser percorrido, nos coloquemos diante dele em atitude de oração. Por isso eu te convido, querido irmão, querida irmã, a juntamente comigo nos dirigir à imagem do Divino Pai Eterno e a Ele fazer a nossa oração sincera. Divino Pai Eterno, nós te agradecemos pela oportunidade que Tu nos deste hoje de escutar a palavra de Teu Filho Jesus, o ensinamento do Evangelho. Ajuda-nos, Pai Eterno, a neste mundo sermos a semente boa do Reino de Deus que transforma o mundo onde nós estamos, vivendo o amor, a misericórdia, o perdão, cultivando no nosso coração a graça de acolher as pessoas com o mesmo sentimento de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Obrigado, Divino Pai Eterno, que saibamos viver a palavra que terminamos de escutar. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.